Olá, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Długokiński e esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. O Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense surgiu da união de indivíduos com o objetivo de mostrar o Oeste Catarinense, mostrar seus autores, mostrar sua história para o resto do Brasil. Temos como convidado hoje o escritor Flávio Panceira, que foi um dos idealizadores do Instituto. Olá, Flávio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Qual foi a ideia do Instituto? Quando ela aconteceu? Aconteceu da seguinte forma: eu inicialmente era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, com sede em Florianópolis. Frequentei muitas sessões lá no Instituto Histórico e quando eu estava escrevendo o Centenário de Chapecó, eu recebi deles lá 3 livros. E esses 3 livros, um deles falava das árvores catarinenses, o outro falava dos artesãos catarinenses e o outro falava da miscigenação catarinense. Eu fiquei muito contente e satisfeito, porque escrevendo a história de Chapecó eu teria ali já 3 livros básicos importantes. Eis a minha surpresa, nenhum deles chegou até o Rio do Peixe. E o presidente, muito atento, querido, pessoa muito bacana, inteligentíssimo, professor Zeferino, disse para mim assim: se você não está contente, por que não funda um instituto lá? Eu disse: poxa, eu não sabia que eu podia fundar um instituto, eu estou dentro do Instituto Histórico de Santa Catarina e eu poderia fundar um instituto? Sim, claro, você funda um instituto regional do Oeste Catarinense, exatamente desse território que você está falando. Só então eu vou partir para isso. E já saí de lá no aeroporto, no avião, já comecei a mapear. E fui procurando as pessoas e aí vimos que era possível fundar um instituto histórico aqui da região Oeste Catarinense. Conversei com essas pessoas, todos eles apoiaram, já de cara, já de saída, foi assim foi um turbilhão, né? E começamos então ali pelo mês de abril, maio, começamos a descrever, peguei daí o professor Zeferino me disse que havia um instituto em Orleans, um em Lages e um em Itajaí. Aí que eu fiquei entendendo que poderia ter vários institutos regionalizados dentro do Instituto Histórico. E peguei os estatutos deles e escrevemos, eu e o Neder, fomos fazendo ali, fizemos um estatuto aproximado dentro daquilo que é o Instituto do Estado de Santa Catarina e criando todas essas documentações. Quando chegou no mês de agosto, nós estávamos já antevendo o centenário de Chapecó, então fundamos o Instituto e lançamos, ou seja, foi criado exatamente na semana do aniversário do município de Chapecó. Legal, vamos falar então um pouquinho agora sobre a Colônia Militar de Chapecó. Colônia Militar de Chapecó, que ela foi ordenada em 1860, porém apenas em 1880 foi designado o Marechal José Bernardino Bormann para chefiá-la, mas ele só vem para esta região em 1882. O escritor Flávio Panceira escreveu a biografia do Marechal Bormann. E, bom, conte-nos um pouquinho mais sobre o Marechal Bormann. Quem é esta figura? Essa figura é um gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, filho de um alemão que casou no Rio Grande do Sul com uma senhora do Rio Grande, uma gaúcha, tendo vários filhos, dentre eles o José Bernardino. José Bernardino sempre gostou da lide militar e lá no Rio Grande do Sul, onde ele estava morando, ele frequentava o quartel, frequentava a própria escola e etc. e tal.
E aí, uma certa ocasião, o comandante lá daquela escola disse, olha, se você quiser fazer carreira, aqui você não vai fazer carreira, você vai aqui ficar soldado. Então você faz um concurso, se inscreve na escola do Exército e ali você fará a tua carreira. E ele foi para o Rio de Janeiro, realmente, com toda a sua humildade, trabalhando de dia para comer de noite, como se diz, né? E passou no concurso da AMAN, a Escola Militar, e aí, quando ele já havia feito o primeiro ano de academia, estando no segundo já, ter concluído o primeiro estando no segundo ano de academia, que eram 4 anos, estoura a guerra no Uruguai. E todo mundo foi fazer a luta no Uruguai, inclusive os alunos da academia. E o José Bormann também foi para lá. Terminada a guerra do Uruguai, estoura a guerra no Paraguai e José Bernardino Bormann fica mais 5 anos na guerra do Paraguai. 1 ano no Uruguai, mais 5 no Paraguai. Quando ele retorna para a academia, disseram, o que é que você tem que aprender aqui agora se você já lutou 6 anos? Mandaram o Bernardino Bormann para a escola de engenharia, isso foi muito importante, e lá ele concluiu então os seus cursos militares em escola de engenharia e vem trabalhar em Curitiba. Em Curitiba era o comando regional de Paraná e Santa Catarina. Como é que alguém que lutou 2 guerras, alguém que já estava com uma alta patente, foi designado para vir para uma colônia militar num local totalmente ermo e retirado? Sim. Então aí ele, estando no comando militar do Paraná, ele foi designado com mais alguns oficiais para vir fazer um estudo na região. Você vai até o Chapecó estudar as condições e o que vocês vão precisar. Voltaram, fizeram um relatório, mapearam a região, deram todas as informações possíveis que eles puderam colher ali sobre os índios, etc. e tal. E, alguns meses depois, quem é que foi designado para comandar a colônia militar? O próprio Bormann, devido a um relatório muito bem feito. Eles gostaram tanto do relatório que diz assim, ó, capitão, é contigo. Nessa época ele já estava no posto de capitão. Então, o capitão José Bernardino Bormann vem para o Chapecó, que não era aqui na sede do Chapecó, evidentemente, tudo isso aqui era Chapecó, mas ficava a sede dele naquilo que hoje é conhecido por Xanxerê. E ele fez um comando tão bom e tão bem feito e tão produtivo que montou uma serraria já de início, naquele riozinho ali que você passa em cima na BR, e aquela serraria ele produziu 74 casas no primeiro ano de trabalho dele. Então foi um boom aquilo, imagine, aqui não tinha nenhuma casa de madeira serrada ainda. Um ponto bem importante é que quando o José Bernardino Bormann vem para o Chapecó, ele vem com um efetivo de 47 soldados, o que era incomum para uma colônia militar. Temos casos de colônias militares que chegavam a ter 2 soldados. Então ele vem com um efetivo incomum, nós temos essa produção das moradias e temos principalmente a anexação da população local, dos caboclos que viviam ali, junto à colônia militar, que começam a viver junto com as pessoas, a ser cooptadas, a ter uma vida em comunidade, uma vila propriamente dita, com a colônia militar. Flávio, eu queria que você me dissesse sobre o primeiro jornal da região, que foi justamente feito pelo Bormann. Sim. Ele tinha muitas habilidades na música, na literatura. Ele escreveu inúmeros livros, 7 ou 8 livros, romances, escreveu teatro e, por conseguinte, ele fazia um jornal naquele papel almaço duplo, ou seja, eram 4 páginas dobradinhas. Ele fez ali o seu primeiro jornal e que durou bastante tempo. E bem interessante que nesse primeiro jornal ele já fala da precariedade das estradas, que era apenas uma picada, e já reivindicava ao poder central, que era ainda o Império,
uma ferrovia para esta região aqui. Então você veja que ele era uma pessoa de muita visão e uma pessoa muito à frente do seu tempo e muito mais do que dos outros que estavam ali, evidentemente. E Flávio, quando que o Marechal Bormann deixa a colônia militar e o que ele faz após a colônia militar? Bom, ele quando termina o seu mandato aqui de comandante da colônia militar, ele já era coronel. Então ele passou o posto de capitão, de major, de tenente-coronel. Quando ele foi promovido a coronel, disse, puxa vida, agora está na hora de alguém me substituir. Aí veio o coronel Freitas no lugar dele. E ele volta para Curitiba, e em Curitiba ele entra para a política. E na política ele se elege deputado e também foi governador do estado do Paraná. Uma coisa interessante é que um dos jornais de Curitiba relata assim, Marechal Bormann, o primeiro eleito deputado por Chapecó. Então, nós temos um deputado de Chapecó dos anos 1890 por ali, 1890. Então já tínhamos um deputado aqui pela região. Com a passagem do Marechal Bormann, criou-se as condições necessárias para que essa região pudesse alçar novos rumos, pudesse ter um grande crescimento. As bases estão com a colônia militar de Chapecó, estão com o Marechal Bormann. Desde já agradeço, Flávio, nosso valoroso convidado que contou essa história, contou um pouco sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Oeste Catarinense. E encerramos por aqui mais um programa. Aguardo vocês no próximo. Aquele abraço!